Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDICT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do CEMADEM, da Agência Espacial Brasileira e do DCTA. E no programa de hoje a gente vai falar de ciência de um jeito um pouco diferente. Isso aqui é só umas nuvens para agora eu tomar minha cerveja aí devagar um pouquinho. Nós fomos a um bar de São José dos Campos acompanhar a edição local do Paint of Science 2023. Quem trabalha com fogo, aqui tem várias pessoas, né, que sabem disso, que o dado de fogo ele é um pouco complexo. Então a gente tem uma limitação e nós aqui no Brasil ainda mais com esse dado. O evento tem caráter mundial e no Brasil neste ano aconteceu simultaneamente em 123 cidades durante os dias 22, 23 e 24 de maio. Abordando temas como biologia, química, política, física, matemática, direito e tecnologia, o festival pretende ser um espaço de diálogo aberto entre o pesquisador e o público em geral. Mas assim, dando um spoiler, né, aquele trabalho ali foi publicado em 2021 e a gente tem um outro que está em revisão na Nature, que mostra os 2 anos de Bolsonaro e o impacto que teve uma relação da diminuição das multas ambientais e dos órgãos de fiscalização no aumento das emissões de CO2 em toda a Amazônia em geral, assim. Em São José dos Campos, o evento teve como tema as mudanças climáticas e os impactos ambientais, com participação de 3 pesquisadores atuantes em instituições da região. Acompanhe agora o bate-papo sobre queimadas com a professora pesquisadora da Unesp, Clécia Massi. Bom, quando a gente olha para a série histórica de focos de incêndio para mês de junho somente, então aqui a gente tem o número de focos de queimada nos meses de junho de cada um desses anos aí, desde 1998 até 2022. A gente consegue ver que havia, né, uma tendência crescente desse número de focos até o ano de 2004, mais ou menos, né? E depois essa redução bastante drástica, tá? E aí eu não tive como colocar a fotinho, né, dessas figuras, que são figuras importantíssimas para que nós entendamos o que é que está acontecendo com as queimadas no nosso país, né? Então, em 2003, o Lula é eleito, né? Assume, na verdade, o primeiro mandato dele e acontece alguma coisa a partir de 2004 que esse número de queimadas cai abruptamente. Todo o pessoal que é do INPE aqui e algumas pessoas que são da engenharia ambiental sabem o motivo dessa queda, né? Houve a criação de um sistema de monitoramento de desmatamento, né? Mas na Amazônia, o desmatamento está muito associado com as queimadas. Então, quando houve essa queda no número de desmatamento na Amazônia, isso se refletiu no número de focos de queimada que foram verificados, tá? Então, essa queda abrupta de 2004 para 2005 mostra um sistema de monitoramento que funcionou. Bom, e daí a gente estava nessa queda, né, com alguma oscilação, é normal, né, tem alguns anos com um pouco mais, quer dizer, normal entre aspas, a gente já vai falar sobre isso. Aí a gente tem, né, o segundo ano o governo Lula, depois a gente tem o governo Dilma, o segundo ano do governo Dilma, e então algo acontece em 2015 que os números começam a subir novamente. Né? Então a gente vê ali o senhor da mesóclise, né? Onde a coisa começa, né? Farsear diferente, e aí então o Bolsonaro aparece, e aí então a gente tem os números ainda maiores. Notem que, de fato, e ele falava isso quando ele era, né, presidente, de fato, os números dele, né, durante o governo dele, são menores do que os números que se verificaram em 2001, 2002.
mas não menores do que os números que estavam se mostrando nos anos mais recentes, né? E havia um motivo para isso, nós todos aqui, que somos afeitos à ciência, que somos afeitos ao meio ambiente, a gente sabe muito bem o que foi o causador do aumento desses números. Então, é mais ou menos sobre isso que eu vou falar um pouquinho aqui hoje. Bom, daí então, a gente precisa falar, e me desculpem, né, o texto, mas é importante a gente dar alguma base sobre isso, que o fogo ele tem origens diferentes. Então, a gente tem uma origem natural, que normalmente se dá pelos raios, e essa origem natural, ela acontece quando cai raio. E eu acho que todo mundo aqui sabe qual é o período do ano onde a gente tem mais raio, né? São José dos Campos é um lugar onde tem muito raio. Qual é esse momento? Não é agora, por exemplo, certo? Normalmente é na transição da estação seca para a estação chuvosa, né? Então, ali para setembro, outubro. E vão ser incêndios pequeninos. Por quê? Porque logo depois do raio vem a chuva que apaga esse fogo, né? Então, são incêndios de intensidade, de extensão menores. E eles são raros atualmente. A gente não consegue saber, na verdade, se eles ainda estão acontecendo, né? E o fogo antrópico, que, né, por outro lado, não é natural e que ele está muito mais frequente na estação seca, entre junho e agosto. Então, por isso, inclusive, aqueles dados de junho, porque é quando os incêndios antrópicos são mais frequentes. Bom, dentro do antrópico, a gente tem categorias. Então, a gente tem aquele antrópico que é sem querer, que a gente fala, né, que é acidental. Então, por exemplo, o incêndio que aconteceu na Serra Fina, aqui na Mantiqueira, em 2020, foi por uma fogueira que foi mal apagada, né? Os campistas não apagaram direito uma fogueira e, infelizmente, aquilo deu origem a um incêndio enorme. Então, isso é uma coisa sem querer, né? Bituca de cigarro que é jogada na estrada, isso também é uma coisa sem querer, né? Queima de lixo em área rural, tem muita área rural onde não passa, né, coleta de lixo, então as pessoas queimam o lixo, isso, né, e aí acaba, infelizmente, dando origem a uma queimada de maiores proporções, isso também é sem querer. Mas a gente tem aquele por querer, né, que é o criminoso. E aí, esses são aqueles que a gente está vendo acontecer na Amazônia, que a gente está vendo acontecer no Cerrado, que são as queimadas por degradação de ecossistemas nativos para fins de desmatamento, né? Então, para grilagem de terra, para mineração, para agricultura, seja o motivo que for, não querem aquele ecossistema lá, querem degradar aquele ecossistema para removê-lo. Então, a queimada é um excelente motivo para tirar aquele ecossistema de lá. Bom, dentro do antrópico, a gente também tem o fogo que é tradicional, que é usado pelas comunidades indígenas, por exemplo, o fogo de coivara, que é muito conhecido na Amazônia, para manejar áreas, né, no meio da floresta, para plantar roças, que são coisas muito pontuais, muito específicas, com intensidades muito pequenas e fazem parte de um conhecimento acumulado desses povos, que é um conhecimento bastante antigo. A gente pode até se lembrar que o Bolsonaro falou algo durante o governo dele. Ele falou, esse fogo que está acontecendo na Amazônia é o fogo do índio. Mentira, né? O fogo do índio é absolutamente diferente desse fogo que está acontecendo na Amazônia, que é o fogo para desmatar as áreas da Amazônia, tá? E, por fim, a gente tem um quarto tipo, que é o fogo de manejo, aonde a gente tem a queima prescrita, por exemplo, que é aquela queima que é realizada para prevenir incêndios de maiores proporções, que muitas unidades de conservação já estão fazendo. A gente tem queimas agrícolas, desde que autorizado pelo órgão ambiental, como muitas vezes isso não acontece, né? A gente vê aqui o Vale do Paraíba queimando extensas áreas de pastagem, nada disso está autorizado pelo órgão ambiental, é bom que se diga, tá bom? Bom, vamos em frente. E aí, além de falar da origem desse fogo, a gente tem que falar que o fogo ele vai impactar os ecossistemas diferentemente. Então, há uma classificação, que é uma classificação global, se os ecossistemas são dependentes de fogo, ou seja, se eles são positivamente afetados pela presença do fogo,
se eles são sensíveis ao fogo, ou seja, negativamente afetados pelo fogo, ou se eles são independentes do fogo e, portanto, o fogo seria algo neutro, tá? Bom, aí a gente vê o seguinte, que a Mata Atlântica e a Amazônia, nesse gráfico aí, estão classificadas como sensíveis, ou seja, o fogo é ruim, ponto. Não deveriam queimar. Por quê? Porque não há mecanismos nesses ambientes para que essas plantas, animais, respondam a esse evento. O fogo não faz parte da história evolutiva desses lugares. É claro que há incêndios muito antigos registrados na Amazônia, mas coisas que foram executadas por populações humanas em escalas muito pequenas, os ameríndios, muito antigos, né, que não configuraram uma evolução dessa floresta com esse evento, né, e com esse fator ecológico que é o fogo, tá? De maneira geral, porque eventualmente há, por exemplo, dentro da Mata Atlântica, os campos de altitude que poderiam, e que há essa grande discussão se o fogo no campo de altitude é bom ou ruim. Eu não vou entrar nesse mérito aqui para a gente não complicar. Então, de maneira geral, a Mata Atlântica e a Amazônia são ambientes que não deveriam queimar. O Cerrado, os Pampas e o Pantanal seriam ambientes onde o fogo é positivo. Só que ele é positivo se o fogo for dentro do regime correto. O que é um regime de fogo? O regime de fogo é definido pela frequência. Então, de quanto em quanto tempo queima? Queima 2 vezes a cada, cada 2 anos, ou queima 5 vezes, ou queima a cada 9 anos. Essa frequência de queimadas define o regime. Também define o regime a época, quando é que queima, no início da estação seca, no meio da estação seca, no final da estação seca. Tudo isso é muito diferente em termos de impacto para os ecossistemas. E a intensidade do fogo, se o fogo é mais intenso ou menos intenso, tá? Então, mesmo no Cerrado, no Pantanal e nos Pampas, o fogo que a gente está vendo hoje acontecer, aquelas queimadas no Pantanal que nós vimos, horrorosas nas imagens, né, na televisão, aquilo lá não faz parte do regime natural de queimadas do Pantanal. O que nós vemos no Cerrado atualmente não faz parte do regime de fogo natural dessas áreas. Então o regime está completamente desequilibrado e, portanto, não é bom igualmente, tá? Embora vá haver regeneração, embora as plantas tenham estratégias para responder, o fogo igualmente pode ser degradador para esses ambientes. E por fim, a Caatinga, que é classificada como um ambiente neutro quanto ao fogo, eu diria para a gente tomar um pouco de cuidado com relação a isso, porque a gente não tem muitos estudos dizendo se de fato a Caatinga é ou não é sensível, dependente, se não é, tanto faz, né? Então vamos tomar um pouco de cuidado com isso. Bom, aí eu vou trazer pouquíssimos estudos que a gente está fazendo aqui na região, porque eu acho que não é o caso aqui, é muito mais a gente discutir essas coisas. Mas esse trabalho aqui foi um trabalho que acabou de ser aceito da minha aluna Sheila, que é uma aluna do doutorado do Programa de Desastres Naturais, em parceria com o CEMADEM, onde ela estabeleceu uma relação entre fogo e desmatamento na Mata Atlântica no estado de São Paulo. Porque a gente sabe que existe essa relação entre fogo e desmatamento na Amazônia. Mas será que existe essa relação na Mata Atlântica também? E aí a gente quis olhar para isso. Então, na parte de cima ali em preto, vocês estão vendo do lado esquerdo as florestas ombrófilas, que são as florestas mais úmidas, entre aspas, e do lado direito as florestas mais secas. E evidentemente que a gente não tem tudo isso de floresta, tá? É porque são, né, a delimitação dos polígonos e tal, então fica tudo pretinho, parecendo que a gente tem um monte de floresta, mas a gente tem bem menos que isso. Bom, em cima, então, vocês estão vendo as áreas que foram queimadas, e dá para ver que foi muita área queimada, de floresta ombrófila e de floresta estacional. Mas as que foram queimadas e desmatadas, que estão embaixo, que são as em vermelho, são muito menos. Então, só 3% das florestas que foram queimadas no estado de São Paulo, em 3 anos, que foi o período que a gente avaliou, foram desmatadas. Ou seja, não há esse link no estado de São Paulo, na Mata Atlântica, entre fogo e desmatamento. O que é bom, né? O que é bom. No entanto, essas áreas de florestas estão queimando, isso é um fato. E muito provavelmente estão queimando para que se degradem essas áreas, seja para facilitar o licenciamento ambiental, seja para a conversão dessas áreas depois, a gente não sabe o motivo, mas elas estão queimando e é uma queimada
com certeza que não é benéfica para essas áreas, como já vimos nos slides anteriores. E uma outra coisa que a Sheila observou é que essas áreas que são desmatadas, o principal uso do solo que acontece na sequência é a agricultura, e a gente sabe qual agricultura que é. Não é a agricultura do pequeno agricultor, do agricultor familiar, é a agricultura de commodities, que tem sido o grande motor do desmatamento nesse país. Próximo, Léo, por favor. Bom, aí aqui é um outro trabalho que foi feito por uma aluna de graduação, que publicou isso aqui numa revista muito boa, né, que é a Forest Ecology. Ela publicou isso em 2020, e ela observou qual foi a probabilidade de queimadas no Vale do Paraíba. Bom, o que a gente vê ali em cima? A cobertura, né, do solo e a probabilidade de queima. Então a gente nota que a probabilidade de queima de uma área de floresta, ela é muito menor do que a probabilidade de queima de uma área de pastagem, que é o grass ali que vocês estão vendo embaixo, tá? Então chega a ser 4 vezes maior a probabilidade de queima de uma área de pasto do que de uma área de floresta, beleza? Então a floresta tem uma menor probabilidade de queima. Mas quando a gente vai olhar para o tamanho dessas áreas de floresta, que está nesse quadradinho, né, nesse retângulo vermelho embaixo, então ali são o tamanho dos fragmentos. Então se ele tem de 1 a 10 hectares, de 10 a 100 hectares, de 100 a 1000 hectares e mais de 1000 hectares. E aí o que a gente observa? Que a probabilidade de queima dessas áreas pequenas de floresta, de 1 a 10 e de 10 a 100, é muito maior, tá? Ou seja, nós temos uma paisagem, eu vou pedir para o Léo passar, não é esse, Léo, por favor, é o próximo. Isso, nós temos uma paisagem aqui do vale, que nós temos o que nessa paisagem? Uma predominância de pastos, com a probabilidade altíssima de queima, e no meio desses pastos, o que a gente vê? Os pequenos fragmentos de floresta, que também têm altíssima probabilidade de queima. E por que eles têm altíssima probabilidade de queima? Ora, porque eles estão sob efeito de borda, que eles têm um monte de espécie invasora lá dentro, né? Então, quer dizer, nós estamos fazendo com que esses remanescentes de floresta que já estão tão ameaçados se tornem ainda mais ameaçados pela presença dessas queimadas. Qual que é a importância de você vir no bar falar com praticamente iguais, né? Pesquisadores, estudantes e pessoas que têm interesse na área? O que você pensa a respeito desse tipo de divulgação científica? Sim, bom, essa é uma pergunta muito importante, porque o conhecimento científico, muitas vezes, ele fica fechado, isolado dentro do ambiente acadêmico, do ambiente universitário, né? E o ideal é que a gente consiga democratizar esse conhecimento, levando-o para mais espaços, né? O Pint of Science é uma proposta dessa democratização, de levar isso para um ambiente mais descontraído, para um ambiente de bares, restaurantes, mas eu acho que a gente tem que ir mais além, né? Que a gente tem que tentar dialogar a ciência e construir a ciência junto com os povos tradicionais, junto com os assentamentos de reforma agrária, junto com os pequenos agricultores, junto com toda essa população urbana que está excluída, né, muitas vezes, da discussão científica. Então, eu acho que quanto mais a gente puder fazer coisas como essas e cada vez mais conversar com as pessoas e tentar transformar o conhecimento científico em algo que seja uma construção coletiva, mais a gente vai caminhar nesse sentido dessa democratização da ciência. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta na sequência com a segunda palestra do evento em São José dos Campos. É um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência continua falando sobre a edição regional do Pint of Science 2023, sobre mudanças climáticas e impactos ambientais. Agora acompanhe a palestra de Henrique Cassol, pesquisador pós-doutorando do INPE, sobre os estudos de emissões de carbono e mudanças do uso da terra.
E por que a gente fala tanto de carbono, né? Porque o carbono na atmosfera ele é um dos principais gases de efeito estufa, né? Então vocês já devem ter ido na casa, sei lá, do avô, ou ali na floricultura mesmo, no meio-dia e ver como é mais quente, né? O CO2 ele tem esse mesmo efeito para o planeta. Então eu pergunto para vocês, se um gás de efeito estufa ele é bom ou ele é ruim? Levanta a mão quem acha que ele é bom. Quem acha que ele é ruim, levanta a mão. Então, na verdade ele não é bom nem ruim, ele é bom porque ele permite que a gente tenha vida na Terra, porque pela distância que a gente está do Sol, a Terra ela seria pelo menos uns 20 graus mais fria, então a média de temperatura global. Então ele tem um efeito benéfico para a vida da Terra, né, graças à Gaia, só que ele é ruim ao mesmo tempo que se tu aumentar muito o nível desses gases na atmosfera, o aquecimento ele vai ser maior, né, vai ter esse efeito prolongado e vai ser ruim. Pode passar. Então falando um pouco de balanço de carbono, o carbono então ele está aprisionado tanto nos reservatórios do oceano, né, quanto nos reservatórios da biosfera. E esses processos, por exemplo, de emissão de gases de combustíveis fósseis é uma emissão muito rápida, assim como também as mudanças de uso da Terra. Agora os processos de absorção... Volta, por favor. Aí os processos de absorção, como o acúmulo de carbono na biomassa, é um processo mais lento, assim como a deposição de calcário nas conchas, né, no fundo dos oceanos. Também é um processo muito mais lento. Aí como que está particionado o carbono no mundo? Então, na verdade, as mudanças de uso da Terra, elas têm diminuindo a proporção. Era 30% lá na década de 60, 70, 20% na década de 80, 90 e agora 12% na época de 90, 2000. Aí vocês pensam assim, a proporção vem diminuindo, mas na verdade a quantidade vem aumentando. Por quê? Porque a gente tem aumentado as emissões por combustíveis fósseis, né? Então essa proporção diminuiu, embora a quantidade emitida na atmosfera tenha sido maior nas mudanças de uso da Terra. Pode passar. E no Brasil, como é que é a situação no Brasil? Pode passar. Aí não, já foi. Não, volta, desculpa. No Brasil, então, as emissões de mudanças de uso da Terra, elas representam 42% das emissões totais brasileiras. Pode passar. Mas eu, como engenheiro florestal, o que me interessa mesmo é saber o que está acontecendo ali, né, na floresta. Aí na floresta nós temos diferentes fontes, né? As fontes são as emissões para a atmosfera e os sumidouros, que seria a absorção desse carbono vindo da atmosfera. Então, entre as fontes temos do desmatamento, algumas turfeiras, né, áreas pantanosas, as florestas degradadas, incêndios florestais, e dos sumidouros tem alguma coisa de agricultura, florestas primárias e florestas secundárias. Né? Pode... Então, mas o carbono ele fica estocado dentro da biomassa, né? Que é a quantidade e o peso da massa vegetal. Né? Então, uma proporção do carbono se encontra na biomassa. No mundo, as florestas tropicais elas apresentam uma maior biomassa acima do solo, enquanto que as florestas boreais, assim como as florestas de coníferas, elas têm maior biomassa abaixo do solo. Pode passar. Aí eu vou falar um pouco alguns fatos sobre a Amazônia. Né? Por exemplo, a Amazônia tem 5 milhões de quilômetros quadrados. Isso é praticamente a metade de toda a Europa Ocidental. É uma área gigantesca. Compreende 9 estados, tem aproximadamente 40 mil espécies arbóreas, nos estudos recentes, abriga 1/4 da biodiversidade do planeta e apenas 20% do oxigênio. Então não é o pulmão do mundo. Né? I'm so sorry. Outros dados interessantes, que aproximadamente 17% da floresta já foi desmatada, né? A gente já perdeu isso.
mas ela ainda estoca 20% do carbono presente nas florestas mundiais. E as emissões nesta área específica representam 55% das emissões de CO2 nossas aqui, brasileiras. Mas esse estoque de biomassa ele varia conforme o nível de degradação ou de preservação dessa floresta. Então, por exemplo, uma floresta intacta ela tem mais estoque, porque ela está mais preservada. Florestas com exploração tem menos estoque, assim como com exploração e fogo. E quanto maior o nível de degradação, maior é a emissão, ou menor o estoque, né, que vai ter essa floresta. Dentro volta um pouquinho. E dentro de uma árvore, por exemplo, o carbono ele representa aproximadamente 50% de toda a massa vegetal. Então, e principalmente está alocado nos troncos e galhos. Pode passar. Tá, mas aí vocês me perguntam como é que se mede a biomassa, né? Como é que a gente faz isso? Simples, um método é o direto. A gente vai lá, derruba a floresta, né, a árvore, né, pesa ela, corta em compartimentos, né, particiona galhos, folhas, raízes e tal, pesa ela toda, queima e aí determina o carbono. Quanto sobrou é o carbono, é isso que tem na árvore. Mas aí vocês pensam assim, como é que eu vou medir a biomassa da Amazônia? Vou derrubar todas as árvores e pesar? Não, né? Não faz sentido, né? Aí tem o método indireto. O método indireto, a partir desse peso que foi e do carbono obtido pela medição na balança mesmo, faz algumas equações que, em função do diâmetro, da altura, tu consegue determinar ou estimar qual é a biomassa presente no indivíduo, né? Mas aí vocês vão perguntar de novo, aí vai lá e mede todos os diâmetros de todas as áreas da Amazônia? Não, também, né? E aí surge o sensoramento remoto, né? Que é bacana, né? Como o nome diz, é remoto, não precisa nem ir lá, não precisa mais ir lá. A gente vê, mede a distância, né? Isso é legal. Não, nem tanto, né? Porque é legal ir lá, né? Não é? Não é legal. Pode ir. Aí eu vou falar um pouco, então, do estudo com o sensoramento remoto, né? A estimativa de biomassa com sensoramento remoto. A maioria daqui, acho que já deve ter ouvido falar de sensoramento remoto, né? Não? É. Então, sensoramento remoto é muito legal. Assim, é como se fosse um negócio de ficção científica. Porque a gente só tem a capacidade de enxergar o visível. No sensoramento remoto é como se tivesse uma máscara de realidade virtual que tu enxerga em outros comprimentos de onda. Assim, uau! Pode ver infravermelho, que nem num joguinho, assim, infravermelho, micro-ondas e vários outros comprimentos de onda. Então a floresta vai ser completamente diferente com essas imagens, né? Pode passar. E aí nesse estudo da minha tese, foi fazer uma estimativa de biomassa em diferentes áreas da Amazônia, usando os dados de radar, que é de micro-ondas, né? Não o forno, eles não botam forno de micro-ondas lá no satélite, não, ele é um outro processo, mas obtém imagens que são de micro-ondas, né? Comprimentos de onda maiores. E aí a intenção também era entender o histórico de uso, qual o fator do histórico de uso no acúmulo de carbono, né? Então a gente foi lá e fez um mapeamento, uma classificação de áreas de floresta secundária e solo exposto, a gente consegue ver quanto tempo aquela área ela foi abandonada e por quanto tempo ela foi usada antes de abandonar e virar uma floresta secundária. Aí a partir desse mapa a gente foi lá e mediu algumas parcelas, né? Que é o inventário florestal, que nem aí no exemplo. Aí outras fotos do campo lá em Manaus e em Santarém, são duas áreas de estudo, né? E aí alguns resultados interessantes. Aí a gente verificou que, por exemplo, quanto menor o período de uso do solo, maior era a biomassa que acumulava naquele lugar. Então o impacto de se trabalhar na terra e ela voltar a virar floresta, ela diminuía a capacidade regenerativa da floresta, né? Dessas florestas secundárias. E aí, a partir dessa ideia, a gente publicou um paper na Nature Communication que mostrava
o impacto de outras atividades, por exemplo, a ocorrência de fogo e tal. Vocês podem ver pelo gráfico que o acúmulo em locais que não teve fogo ou que teve menos desmatamentos recorrentes no local, eles acumulavam mais carbono nessas florestas. Né? Pode passar. Aí você também pergunta assim, mas e do desmatamento? Quanto que contribui o desmatamento nas emissões? Se vocês forem olhar no Brasil, as emissões por desmatamento, na verdade, é a multiplicação daquela biomassa pelo próprio desmatamento. Né? A quantidade que foi desmatada foi a quantidade que foi emitida. A gente trabalha dessa forma no Brasil. Então, vocês podem ver que o gráfico do desmatamento é praticamente o mesmo formato das emissões por desmatamento. Então, aqui só mostrando uma série temporal da perda florestal, né, em Rondônia. Então, como esse processo ele é rápido e essa perda florestal, na verdade, é uma emissão, a gente está contribuindo com esse aumento de CO2 na atmosfera. E, por fim, as queimadas. E as queimadas? Como é que a gente faz com as queimadas? Como é que a gente faz a estimativa das emissões por queimada? Aí, se tu for ver por esses dois gráficos, o gráfico do desmatamento embaixo e de focos de queimada, eles não são correlatos como ocorria com o desmatamento, porque é diferente, o processo é um pouco diferente. As emissões por queimada, elas são geralmente inferiores do corte raso, então as emissões são menores. Aí esse aqui é um estudo a parte do meu pós-doutorado no INPE, que a gente faz medições com perfis atmosféricos em quatro localidades lá da Amazônia, distantes entre si, para ter uma boa representatividade da Amazônia. Aí esses gases assim, são coletados em diferentes altitudes e são enviados ali para o INPE para análise dos gases, de quanto tem de gás. Aí a partir de uma razão... Aí, a partir de uma razão entre o monóxido de carbono, que é um subproduto da queima, a gente consegue ter uma obtenção, uma estimativa de quanto foi o CO2 emitido a partir das queimadas. Pode passar. E aí a gente usa alguns modelos para voltar e ter uma ideia de uma área de abrangência, né, uma área de influência provavelmente de onde veio essa queimada, né, e quanto está contribuindo aquela queimada para aquele valor que a gente observou lá, coletado com o avião, aquele valor, a concentração daquele gás em diferentes altitudes. Pode passar. Esse trabalho, então, ele foi publicado na Nature em 2021, e aí vocês podem ver que, por exemplo, ali em vermelho é o fluxo de fogo, né? Nessas diferentes regiões. Então, pode ver que o lado leste da Amazônia tem uma maior quantidade de emissões decorrentes de incêndios florestais, enquanto o lado oeste, mais preservado, tem menos, né, as barrinhas em vermelho. Outro ponto interessante aqui é que o gráfico do verde, as barrinhas verdes, a gente chama de as trocas gasosas trocas líquidas gasosas do bioma. E quando ele é negativo, ele quer dizer que ele está absorvendo mais do que emitindo. Mas se vocês repararem no ALF, que é em Alta Floresta, é um sítio ali próximo do Mato Grosso, a Amazônia ali ela já está emitindo mais CO2 do que absorvendo pelo processo fotossintético. Então, isso acende um alerta de que aquela região ela talvez já esteja passando por uma mortalidade severa de árvores e ela esteja atingindo um ponto de não retorno, né? Um ponto bastante crítico. E nos últimos 40 anos houve um aumento de 2,5 graus naquela região e uma diminuição de 24% de precipitação nesse mesmo local. Pode passar. Então, fazendo uma simulação, se a gente diminuísse em 100 milímetros
e aumentasse 1 grau, a gente ia ter eventos de secas extremas mais frequentes, né? Isso ocorre uma retroalimentação positiva nesse ciclo, que vai aumentar também os números de focos, né, de incêndio na área e, consequentemente, uma maior emissão, né? E uma maior emissão vai aumentar a temperatura, diminuir a precipitação, e aí tu entra nesse ciclo assim, sem parar. E é isso. Muito obrigado, gente. O que você achou do evento? Como é que é para você a oportunidade de falar sobre ciência no bar? Eu achei muito interessante, é uma dinâmica muito diferente do que a gente está acostumado. Principalmente eu que estou fazendo a graduação, a gente só tem palestras. Essa é uma experiência muito diferente porque a gente está todo mundo num bar, é um ambiente mais confortável. A gente consegue fazer perguntas de maneira muito diferente do comum. E você consegue ter contato com pessoas de diferentes áreas, com pessoas que estão fazendo mestrado, doutorandos de áreas diferentes. É muito interessante, eu achei que agregou muito para mim nesses 3 dias de evento. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência mostra agora a participação do pesquisador do INPE, Luiz Aragão, especialista na área de ecossistema tropical e ciências ambientais, no Paint of Science 2023. Eu vou falar sobre mudanças climáticas e o papel do Brasil dentro desse contexto global. Por favor, próximo. Nós sabemos que a temperatura planetária está aumentando. Eu não sei se todo mundo sabe por que o homem influencia isso, como que chegaram a essa conclusão. Né? Porque tem pessoas que questionam se o homem é realmente o causador das mudanças climáticas. O relatório do IPCC, ele faz o seguinte: você usa modelos climáticos e você trabalha com essa modelagem climática com os dados existentes. A linha preta é o observado, a linha marrom é o que é simulado com a ação antrópica das emissões de gases de efeito estufa, e a linha verde é o que é observado sem a ação antrópica. Quando você modela a temperatura sem a ação antrópica, você não consegue chegar na temperatura observada atualmente. É daí que vem a conclusão de que o homem, a partir da Revolução Industrial, é um dos atores que está modificando o clima da Terra. O que é interessante ver é que a gente fala, o Brasil é um país que preserva muito, realmente é um país que preserva muito, é o país que está mais bem posicionado para liderar as políticas climáticas no mundo, só que não existe desculpa para falar que o Brasil não contribuiu com a quantidade de gás de efeito estufa que está na atmosfera. Vocês não vão conseguir ler, mas os 2 maiores emissores, Estados Unidos e China, aqui a partir da década de 90, tá? Depois, você tem a União Europeia, você tem a Índia e você tem o Brasil e a Rússia empatados na 5ª, 6ª posição. Então, o Brasil é um grande emissor de gás de efeito estufa, tá? Então, a gente tem uma responsabilidade com as mudanças climáticas muito bem definidas quando a gente faz essas medições. E eu coloquei 2 fotos ali porque as emissões de gases de efeito estufa, elas vêm do consumo de combustíveis fósseis e vêm das mudanças de uso da terra, que é o desmatamento, é aquela conversão de áreas naturais em áreas urbanas, produtivas, etc. Próximo. E quando a gente olha aqui, eu peguei o exemplo do SEG, que é parte do Observatório do Clima, que faz estimativas das emissões de carbono do Brasil. E o que a gente pode ver? Essa figura é um pouco complicada, mas tem alguns pontos que são essenciais para a gente prestar atenção. A primeira,
A primeira, o maior setor que emite carbono no Brasil é o setor de uso da terra. É conversão de áreas naturais em outros tipos de uso. Logo, a Thaís está apontando ali. Segundo, o setor industrial, que é parte de um setor importante para o desenvolvimento, contribui com 10% do que a gente emite cortando floresta. E se a gente olha o mapa, a gente vai ver que, ao contrário do mundo, os países desenvolvidos, industrializados, que são chamados, que são os grandes emissores de carbono, não contempla a geografia nacional. Se você olha o mapa, os estados que mais emitem são os estados do norte, menos industrializados. Ou seja, o que essa conversão... Porque normalmente você tem uma relação entre emissão de carbono e desenvolvimento. Então, o que está acontecendo no Brasil? Que a gente tem os maiores emissores nas regiões com menor desenvolvimento. Existe alguma coisa errada nisso, né? Então, fiquem com essa figura para vocês saberem. O Brasil é o 5º emissor mundial e a região que mais emite no Brasil é uma região menos desenvolvida. Próximo. E quando você tem essa quantidade de emissões atmosféricas, não só do Brasil, mas globalmente, o que a gente percebe é que o clima começa a ser alterado. Você está dentro de uma panela de pressão, já foi explicada a questão do efeito estufa. E a gente, com medições, nós estamos já observando, isso aqui são medições dos últimos 40 anos, nós estamos observando que, no Brasil, a temperatura está aumentando, você tem um aumento da evapotranspiração, a quantidade de água que a vegetação joga para a atmosfera, o déficit de pressão de vapor, que é uma medida da quantidade de umidade de água na atmosfera, está aumentando, é quanto que a atmosfera consegue sugar de água desse ambiente. Você vê uma diminuição de chuva, você vê um aumento de dias secos, e o interessante é que a temperatura ela aumenta no Brasil como um todo. Agora, eu vou ter que vir aqui. Quando você olha para essas variáveis relacionadas à chuva, você vê que a concentração é numa pequena região. Essa região chama-se Mato Piba. Mato Piba é uma região de expansão agrícola atual, que é uma região onde a gente tem um risco climático enorme. E o que vai acontecer? Com um risco climático grande, sabendo que o clima pode mudar dentro de uma região que vai começar a contribuir com a economia nacional, as pessoas que estão produzindo nessa área vão buscar recursos hídricos, vão querer irrigar as plantações. Quando fizerem isso, você vai causar insegurança hídrica. Essa insegurança hídrica vai afetar populações que necessitam da água. O que eu quero fazer aqui é concatenar vários setores para que a gente pense na função do Brasil e na função regional do desenvolvimento. Como que a gente planeja desenvolvimento nacional, pensando que a gente tem a questão climática envolvendo todo o arcabouço de políticas públicas. Próximo. A gente sabe que quando você está exposto a variações climáticas, a gente tem problemas na manutenção de florestas. O Brasil, para mim, tinha que estar num Conselho de Segurança da ONU. Sabe por quê? Porque a gente tem uma bomba de CO2 na Amazônia, a gente tem 10 anos globais de emissão de CO2 estocado na biomassa amazônica. Eu não sei se vocês sabem disso, porque quem está no Conselho de Segurança da ONU tem bombas nucleares, tem armas de dissuasão. A gente tem 10 anos de emissão global estocado na Amazônia. A gente tem que estar lá, porque agora a questão é segurança climática.
porque sem isso a gente não tem um bem-estar das gerações futuras. Isso é extremamente problemático, seja no contexto global, seja no contexto municipal. Então, eu acho que as perguntas que foram feitas, elas são super pertinentes, porque o que nós precisamos é de uma agregação, uma concatenação de ideias de pessoas que entendem desse assunto, para que a gente possa propor alternativas para a forma de desenvolvimento atual. Então, a gente tem, eu não vou nem entrar muito em detalhe, mas do lado esquerdo, a gente tem um estudo publicado na Science de 2009 que a gente mostra perda de carbono relacionada à seca na Amazônia. Ou seja, a floresta está emitindo, a nossa bomba de carbono está produzindo gases de efeito estufa. Do lado direito, outro artigo que nós publicamos na revista Science, mostrando o efeito da temperatura sobre a biomassa amazônica. Na verdade, isso aqui é tropical, mostrando que o aumento da temperatura leva à mortalidade de árvores que, a partir do processo de decomposição, você emite gás carbônico para a atmosfera, aumentando o efeito estufa, que vai trazer outros malefícios para a população da Terra. Próximo. E aí, a rara inteligência humana pode solucionar o problema. A gente tem as mudanças climáticas, a gente sabe que a mudança climática causa aumento de temperatura, aumenta secas em determinadas regiões, e isso causa instabilidade no ciclo do carbono, diminuição da biodiversidade. Se a gente quer bioeconomia, a gente precisa de biodiversidade. Não adianta bioeconomia se a gente não tem biodiversidade. E altera o ciclo hidrológico. De uma maneira geral, o jeito mais barato de você absorver o carbono da atmosfera é você ter a planta, é a máquina mais eficiente. Não adianta vir um engenheiro aqui para falar para mim que eu vou construir uma máquina para absorver carbono na atmosfera. Pode até ser uma opção, mas a árvore é o melhor mecanismo para você absorver carbono atmosférico e manter a estabilidade ecossistêmica. O ser humano, quando você vai naquela setinha que vai lá para a direita, ele tem duas opções. Ele pode transformar aquele mecanismo de retroalimentação num mecanismo negativo, que você reduz o efeito da mudança climática. Próximo. Mas, na verdade, o que nós estamos fazendo, nós estamos indo contra a direção. Nós estamos amplificando o efeito da mudança climática, principalmente com o efeito do uso da terra. Desmatamento, fragmentação, efeito de borda que já foi colocado, fogo, que todo mundo falou aqui. Esses mecanismos, eles amplificam as mudanças climáticas porque emitem mais gás carbônico, emitem aerossóis que são prejudiciais à saúde, né? Você aumenta a vulnerabilidade florestal por aumentar a quantidade de bordas que você tem nessa floresta, e tudo isso amplifica as mudanças climáticas como um todo, amplifica a temperatura, amplifica a quantidade de secas, e aí, o que você coloca em risco? A nossa economia e a qualidade de vida. Próximo. Então, vou falar um pouco da mudança de cobertura da Terra como um amplificador das mudanças climáticas. Próximo. Aqui é um estudo que nós fizemos com a Marisa Fonseca, não lembro o ano exatamente, mas é 2016, se eu não me engano. E a gente faz uma análise, aqui é do fogo, né? Verificando. A pergunta era, quem é mais responsável pelo aumento do fogo na região amazônica? As mudanças climáticas ou o ser humano? E com a modelagem matemática, nós fomos capazes de demonstrar, utilizando cenários do IPCC, do lado direito, né, você tem dois cenários, o 4.5 e o 8.5, o 4.5 é mais ameno, o 8.5 é um cenário um pouco mais, com maiores emissões. Quando a gente olha no clima ali, é só o efeito da mudança climática. Ele aumenta para o final do século, lá para 2070, entre 6%, 7% e 30% a probabilidade
de ocorrência do fogo. Quando a gente modela, colocando o ser humano na equação, a quantidade de fogo na Amazônia pode aumentar em até 70%. Ou seja, isso é bom ou é ruim? Na minha visão, isso é bom, porque é exatamente aonde a gente pode atuar e modificar o processo baseado em políticas públicas sérias, porque o clima tem um legado de longo prazo. O clima tem uma latência, a gente vai observar o efeito do clima daqui a 100 anos, dessa mudança que nós fizemos. Mas o ser humano, se nós tivermos plano estratégico, plano de longo prazo e políticas públicas que ataquem o problema de forma direta, nós conseguimos reduzir aquele efeito em, sei lá, 50% no cenário mais pessimista. Entendeu? Então, a gente tem que pensar em como colocar essa informação científica nas políticas públicas. E, aumentando esse fogo, tem os estudos, a doutora Liana Anderson está aqui, que foi feito com o Wesley Campanharo, que também é doutora atualmente, mostra que o sistema ele é todo integrado. Nós não estamos falando somente de aumentar gases de efeito estufa na atmosfera, de aumentar a temperatura da Terra. A gente está falando de uma condição planetária onde coloca pessoas em situações de risco, vulnerabilidade, principalmente aqueles que são mais vulneráveis. Se a temperatura aumenta, o rico está no ar-condicionado, ele não está sentindo a temperatura aumentar, que ele vive a 18 graus. Mas o cara que está exposto àquela temperatura vai sofrer, a plantação vai sofrer e outras coisas. Aqui, esse estudo, o que ele mostra? Ele mostra que prejuízo com a queimada, a ocorrência de queimada, está queimando tudo durante uma seca que ocorreu em 2010. Você causa um prejuízo de 243 milhões de dólares. É muito grande. Se você aqui soma saúde, estoque de carbono, destruição de propriedades, de plantação, etc. Isso é um valor enorme, principalmente quando você compara com o PIB do local. Isso aqui foi feito para o Acre, mas se a gente transforma isso para a Amazônia como um todo, o prejuízo foi de 7% do PIB do Acre. Eu não sei se vocês têm ideia do que é 7% do PIB de alguma coisa. O PIB, 7% do PIB do Brasil é mais do que a gente investe em ciência, é mais do que a gente investe em educação, é mais do que a gente investe em saúde. Então, imaginem o efeito disso em um estado. E não é a primeira seca, isso aqui foi 2010, no Acre teve 2005, 2015, e além das enchentes. Aí eu estou falando de seca. E além das enchentes, então a gente empobrece só por não ter planejamento. Isso é estúpido. É estúpido. A gente tem que ter planejamento de longo prazo, certo? Então, aqui demonstra economicamente esse efeito. Próximo. E aqui eu vou além. Isso aqui é uma projeção do Britaldo Soares Filho, que foi publicado na Nature em 2006. Acho que a realidade é até parecida com o que está acontecendo atualmente. Mas é interessante que ele tem um modelo de desmatamento que mostra com as condições do início do século XXI, aonde que a Amazônia chegaria com as taxas de desmatamento que existiam naquele momento. O modelo dele chega a 2050 desmatando cerca de 40% da Amazônia, por aí. E aí o Dominique Spratlin, da Universidade de Leeds, ele fez um outro artigo também publicado na Nature 6 anos depois, que ele verifica qual que é o efeito desse desmatamento na chuva. E o gráfico está ali. O que ele mostra ali é um gráfico da estação seca do lado direito. O que ele mostra? Com o desmatamento de 40% da Amazônia, você pode reduzir entre 20% e 40% da chuva naquela região vermelho escuro, certo? Próximo. Agora, vocês estão vendo aonde está a seca. Vejam agora a produção
de soja no Brasil. Aonde a produção de soja no Brasil está localizada. O mapa em verde, do lado esquerdo, tá? A gente tem 35 milhões de hectares de soja plantado no Brasil. A localidade onde pode haver 40% de redução de chuva é exatamente em cima da região. Segura aqui, ó. Faz uma força. É exatamente em cima da região, cuidado para não tomar um choque. É exatamente em cima da região onde nós produzimos a maior parte da soja no Brasil, certo? Então, guardem o número de 35 milhões de hectares plantados de soja. Próximo. Quando a gente olha a economia, vamos para o Ministério da Economia, eu vou passando por tudo. Vamos no Ministério da Economia. Quando a gente olha as exportações nacionais, cerca de 40% ou metade das exportações estão relacionadas com as commodities agrícolas, onde a soja tem uma participação gigantesca, certo? Esses 40% equivalem a 500 bilhões de reais no local aonde foi previsto uma redução de 40% de chuva. E aí a gente começa a ver que o maior produto, um dos maiores produtos da nossa balança comercial, que faz o Brasil ser o que o Brasil é, está em risco. As pessoas têm que escutar. Você vai falar, então irriga tudo. Se você irrigar essas plantações, você vai salvar a plantação, mas você vai matar a gente de sede. O que vocês têm que pensar é no sistema integrado. Não é uma coisa ou outra. Não é ganhar dinheiro ou proteger a floresta. A questão não é essa. A questão é trabalhar num sistema de forma integrada. Próximo. E aí, quando a gente olha 35 milhões, vocês lembram dos 35 milhões? Vamos olhar quanto que tem, isso aqui é um dado da Universidade Federal de Goiás, quanto que tem de pastagem degradada no Brasil. Você tem 40% de todas as pastagens, tá? Então você tem 180 milhões de hectares de pastagem e 40% das pastagens no Brasil não produzem nada. Produzem menos de uma cabeça de gado por hectare, certo? Isso é mais que o dobro do que a gente tem de produção de soja no Brasil, mais do que o dobro. A gente pode dobrar a nossa área de soja em cima de áreas que não produzem nada. Aí eu pergunto, a gente precisa desmatar a Amazônia para realmente aumentar o nosso poder econômico ou desenvolver economicamente? Na minha visão, não. Pela indústria? É uma pergunta interessante. Como nação, eu creio que nós devemos pensar na forma de desenvolvimento e como o Brasil quer se posicionar no mundo, né? Se ele quer ser um produtor do setor primário ou se ele quer realmente participar de uma forma mais ativa de um setor secundário e terciário, né? Ter a sua economia baseada nesses setores que já conseguem transformar aquela matéria-prima. Eu acredito, na minha visão, que não só o agro deve ser taxado, mas o setor industrial também, de forma a equilibrar a equação monetária para que a população em si pague menos imposto, de uma forma geral. Então você taxa as grandes indústrias e os grandes empreendimentos. Porque a questão de taxação do agro, ela é uma questão debatível, porque o Brasil ele pode expandir nessa área do setor primário, só que o problema é que a gente não precisa expandir em cima da terra que produz os bens naturais, por exemplo, como a Amazônia. A gente não, como foi demonstrado, não necessita-se de desmatamento na Amazônia para que a gente aumente a nossa produção agrícola.
Então é um balanço principalmente relacionado ao planejamento de como concatenar esse aporte de recursos para o governo federal. Qual que é o balanço de imposto que ele quer, qual setor ele precisa expandir. Agora, o ponto crucial dessa questão como um todo não precisamos expandir um setor com isenção de impostos sobre um bem, né, um asset que a gente chama, que pode reduzir as emissões de gases de efeito de estufa no Brasil. Contribui com 50% dos gases de efeito estufa no Brasil. Se vai cobrar imposto ou não, é uma decisão de como a gente expande a nossa economia. Mas que não se pode desmatar e não precisa desmatar para isso, isso é concluído e claro nos dados que nós temos. A gente